Bem, pessoal, hoje a gente está aqui, vamos falar de um assunto que vem crescendo um pouquinho, com um pouco de importância, né? Chatbots. Chatbots, ainda mais agora com muitos serviços que não tem atendimento direto, agora é só tudo virtual, acho que aumentou ainda mais a importância dele. Eu tenho até um professor que falou que ele faz parte dessa transformação digital e é um tema que vai crescer bastante ainda. Bem, a minha ideia aqui para vocês hoje é fazer uma introdução, nessa introdução explicar a importância do chatbot, depois falar um pouquinho do que é o chatbot, tá? Um pouco de slides. Em seguida, vamos ver como é que hoje se cria um chatbot. Vou tentar tratar de dois chatbots específicos, né? Um utilizando inteligência artificial e um usando regras. Em seguida, eu vou falar um pouquinho da ferramenta que eu desenvolvi para tentar otimizar os chatbots. E, por fim, eu vou ficar aberto aí para perguntas, caso alguém queira contribuir ou tirar alguma dúvida, fique à vontade. Tá, introdução, né? Hoje, se a gente for ver, as pequenas e médias empresas elas estão crescendo bastante. Segundo um relatório do IDC, 2021 tem uma previsão de uns gastos de 600 bilhões de dólares, né? Então, hoje, não só as grandes empresas estão demandando um valor considerável no investimento de tecnologia. E dentro dessa estrutura, né, desse mercado, desse investimento, os chatbots têm uma previsão de 1,25 bilhões de dólares para ser investido nessa nova tecnologia. No caso, o Reino Unido, 25% da população já teve experiência com chatbot e 21% ainda deseja utilizar essa tecnologia. Em virtude disso, um grande número de ferramentas foram surgindo para atender esse mercado. A Davidova, aqui no relatório dela, ela lista mais de 20 ferramentas hoje existentes para a criação de chatbots, e vai desde plataformas até serviços específicos para isso. E acompanhado disso, a gente tem um crescimento das mídias sociais. A gente vê WhatsApp, Telegram, Facebook. O número em 2019 alcançou 3,5 bilhões. E quanto mais tempo a gente fica no celular, mais interação a gente vai precisar, né? E a popularidade de alguns chatbots famosos, né? Que no caso aí tem o Siri, tem a Cortana, tem a Alexa, o Google Assistente, que passou a ser mais comum no nosso dia a dia, né? O Google Assistente é aquele que você fala OK Google no seu celular e ele abre uma pergunta perguntando se você precisa de ajuda ou de alguma outra coisa. O Alexa é aquela outra inteligência artificial que vem hoje com as TVs. É um dispositivo que faz integração com TV, que é a da AWS, né? Acho que a Cortana é da Microsoft, acho que o Siri também é da Microsoft, não me lembro direito. Mas essas plataformas agora, elas vêm entrando cada vez mais no nosso dia a dia. Então, tendo essa perspectiva de mercado, né, uma pesquisa do I3E de 2019, as tendências de 2019 do I3E, citou o chatbot como uma das principais tecnologias emergentes para o ano de 2019. E isso é resultado do avanço do processamento de linguagem natural. Isso aqui está o processamento de linguagem natural está associado com inteligência artificial. E chatbots, talvez a principal motivação de empresa utilizar isso é em virtude de tentar reduzir custos
ou prover um serviço complementar de atendimento a clientes. E também, em relacionado a isso, vem-se a busca pela qualidade, né? Cada vez que surge uma tecnologia nova, a engenharia de software para e pergunta como é que a gente vai manter a qualidade de um produto emergente desse, tá? Então, essa importância, principalmente para a engenharia de software, é criar métodos ou aplicar métodos ou técnicas para garantir a qualidade desse tipo de produto. Nas empresas, hoje em dia, a gente pode ver aplicações em call center, agendamento de consultas, automação de tarefas, até em verificação de equipamentos na nuvem. O pessoal está utilizando chatbots hoje. Antigamente, o pessoal usava os bots, né? Não sei se alguém já usou o Mirk aqui naquela época, tinha os bots. Os bots eles têm uma pequena diferença em relacionado a chatbots, porque os bots é só um comando que você coloca com os argumentos. Então, ele é como se fosse um shell que você passa um comando e ele executa e te dá uma resposta, diferente dos chatbots. Bem, essa foi a primeira parte, né? Falando da importância dos chatbots e onde hoje se insere isso. Eu queria saber se algum de vocês tem alguma experiência, já chegaram a utilizar chatbots em algum momento, ou viram alguém utilizando. Como é a experiência de vocês? É, eu, Pedro, pelo menos, eu não tenho experiência nenhuma com chatbots. Na verdade, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar essa palavra chatbots. Posso falar? Oi. Valeu, Pedro. Não, a gente vai te mostrar agora, que esse é um pouquinho mais frequente que a gente vê. Mas pode falar aí, Elvis. Por exemplo, hoje eu estava com um problema na Gol, na companhia aérea. Eu queria resgatar a minha senha do Smiles, estava com uma inconsistência de cadastro. Aí acontece, ou eu ligava para a central de atendimento, né? Aí só que assim, né? É tarifado. A última vez a Juliana gastou uns R$50 aí, só de ligação. Aí eu falei, não, pô, tem o Facebook. Aí a gente entra no chat, é lá que acontece. Não é uma pessoa, é um robô, né? Aí, tipo assim, consegue resolver algumas coisas, né? Só que, né, quando o robô não consegue, ele direciona para o atendente físico, né? Mas, assim, muitas coisas, pelo menos nesse chat ele é um chat do Facebook da empresa Gol. Mídias e outras mídias, tipo Instagram, WhatsApp, né? Eu também já tive contato com chatbot. Eu também, recentemente, eu fiz uma compra de uma passagem naquele 123 milhas, né? E aí teve um problema de remarcação e tentei ligar para eles diversas vezes. Foi um sacrifício, né? Aí eu vi que tinha um chatbot lá disponível, eu entrei pelo chatbot do WhatsApp dele, tentei contato com ele, mas infelizmente o atendimento dele demorou 2 dias. Eu chamo atenção para isso porque muitas empresas hoje a gente está fazendo isso, criando chatbots, só que eles não estão dando atenção para a qualidade. E a qualidade, acho que o consumidor, quando ele utiliza um serviço por uma vez e não tem uma qualidade no atendimento, ele larga esse serviço de mão. E o chatbot, você pode ver que muitas empresas hoje que você entra, você vai conseguir um chatbot. Eu acredito aqui, Cacau Show. Uma vez eu entrei na Cacau Show, acho que vocês não estão vendo minha tela, estão, né? Elvis, você não está vendo minha tela? Sim, sim, sim. Oi, falha. Posso fazer uma pergunta antes de prosseguir? Pode falar. Meu nome é Lucas, eu tenho uma dúvida sobre a questão, tipo assim, hoje nós temos bibliotecas já, assim, pré-prontas, frameworks que podem ser já embutidos, como, tipo assim, eu tenho um chatbot, não preciso fazer ele do zero, já posso pegar de uma parte para frente, ele já bonitinho, só para me editar. Tem como? Inclusive, vou mostrar aqui a gente criando um chatbot de uma forma simples, né?
Vou mostrar duas visualizações, assim, por dizer para vocês. Uma que a gente cria baseado em um arquivo de regras e uma outra que a gente utiliza uma inteligência artificial para fazer isso. Terminando essa parte conceitual aqui, daqui a pouco eu começo isso. Mas a ideia aqui que eu queria falar, tipo, por exemplo, o chatbot cresceu muito com o Facebook também. Muitas dessas empresas, acho que agora não está aqui, quando a gente entra no site dela do Facebook, ela já abriu uma janela da loja em si, falando: oi, tudo bem, você precisa de alguma coisa? Acho que agora aqui está desabilitado, mas talvez seja aquela questão, né? Não tá, tipo assim, não dá uma resposta automática, esperar a pessoa entrar em contato e depois jogar as opções, né? No caso aqui, acho que eles habilitaram o chatbot do Cacau Show, que eles tinham um chatbot que automaticamente mandava uma mensagem para você. Mas muitas empresas aqui no Facebook, elas tinham chatbots, em outros lugares, ferramentas, também a gente encontra chatbots. Bem parecido com aquelas ligações telefônicas que a gente fala com... Quem quiser testar, por exemplo, falar, entra lá no Facebook, na conta do Smiles, que é o programa de fidelização da Gol. Eles trabalham assim com chatbot. Quem quiser pegar, experimentar, né? Quem quiser ter experiência. Professor, posso comentar? Eu não sei se é o mesmo sistema do chatbot, mas pegando esse gancho da Gol, uma vez em Guarulhos, eles têm tipo Bom, o sistema é de um droidzinho, de um computador, no qual o computador ele capta, né, o som da pessoa. Ela pode fazer uma pergunta e, de acordo com o banco de dados do robô, ele te responde. Na Gol também. Inclusive, se você falar, não sei se você já utilizar o chatbot do Google, se você falar OK Google perto do Android, ele vai abrir o chatbot dele, né? Sim, então é o mesmo... Continuando aqui, pessoal, mas o que... Oi? Pode falar. Então, o sistema de voice é o mesmo do chatbot, certo? A gente vai até falar aqui, um chatbot, ele não é só de texto, ele também tem sintetização de voz, tá? Olha aqui, essa definição aqui de Paicari, os chatbots são robôs que interagem com usuários de forma textual ou por áudio, tá? É justamente isso, né? Tipo, não só por texto, mas também por voz. O Alexa, se não me engano, é voz, né? Você conversa com ela, tipo, liga o Netflix, ela liga Netflix. Segundo a definição da Silva aqui, os chatbots são programas de computador com a habilidade de conversar com as pessoas. Ou seja, qualquer programa, seja de forma textual ou através de áudio, que converse com pessoas, é um chatbot, tá? E o chatbot, o objetivo dele vem muito de HC, né? Que é tentar dar um sentido mais humano na interação com o computador. Não ficar aquela questão mecânica que você está trabalhando com o computador. Um chatbot bem feito vai ver aquele que não te dá a sensação que está conversando com alguém que não seja uma pessoa. Então, tu imagina que um chatbot bem feito é como se estivesse conversando com uma pessoa. Pode falar. Tinha um chatbot que era ele era muito famoso, que era por puro entretenimento mesmo. O nome dele era SimSimi. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele foi bastante famoso em uma época e era um chatbot incrível. Tipo, ele respondia a várias coisas assim inesperadas. Inclusive, existe uma competição desse tipo de chatbot, aí eu vou até falar aqui. Nessa classificação aqui do chatbot, a gente pode classificar eles na verdade, eu classifico ele mais ou menos assim, tem várias formas de classificar, né? Pela tecnologia, como é que eu classifico a tecnologia que está sendo aplicada no chatbot? O chatbot pode ser baseado em um arquivo de regras, tá? Antes da inteligência artificial, a maior parte dos chatbots era baseada em arquivo de regras.
tá? O arquivo de regra é como se fosse uma lógica de programação e um arquivo específico lá que eles utilizaram para expressar o fluxo da conversação com o usuário. Mas agora, recentemente, com o avanço da inteligência artificial, a maior parte é feita com inteligência artificial. A maior parte, assim, principalmente esses de abrangência geral, que é esse que está me falando aí, ó, é a segunda parte da classificação que eu vou falar, abrangência. O chatbot pode ser de abrangência geral ou específica. Nesse teu caso aí, como ele responde qualquer coisa de forma geral, tu pergunta qual o seu nome? Aí ele fala, meu nome é X, o chatbot. É o SimSiri, né, que tu falaste. Então, o que você está fazendo? Então, são perguntas muito abertas, que só um chatbot de abrangência assim, geral vai conseguir responder. Por que eu classifico ele em geral e específico? Porque imagina tu, na tua empresa, tu não quer um chatbot desse tipo. Eu quero um chatbot que fale para o meu cliente qual é o status do pedido dele. Eu quero um chatbot que faça uma venda para o meu cliente. Entendeu? Então, ele ele tem uma abrangência mais específica. Ele tem um conjunto de tarefas que ele realiza para um determinado fim, que no caso, na tua empresa, pode ser um agendamento de consulta, ou de marcar uma consulta que você agendou previamente. E aí, nesse caso, né, a ideia mais é bem complicado testar um chatbot de uso geral, e aí minha proposta é mais focar em chatbot de uso específico, aquele que as empresas devem usar, tá? E atualmente chatbot com inteligência artificial, não porque o arquivo de regra não dê para testar, dá para testar também, desde que ele atenda algumas premissas básicas para ser testado. E acho que não sei quem perguntaram como é que eu faço um chatbot, né? Já tem ferramenta para isso. Como eu falei, existem mais de 20 ferramentas, na verdade, são incontáveis as ferramentas hoje que a gente tem para desenvolvimento de chatbot. A gente tem o Luiz, que é da Microsoft, tá? Tem o IBM Watson Assistente, né, que é da IBM. Tem um Dialogflow, que é como se fosse uma vertente lá do Google. Esses daqui são plataformas como serviços. Não sei se o El já viu essa questão de plataforma com serviço, mas plataforma com serviço ele te fornece uma plataforma onde tu cria o chatbot, deixa disponível lá e tu usa ele, por exemplo, no teu site, no celular, e aí tu escolhe como tu vai utilizar ele. E aí tu faz algumas outras questões com ele. Tem o Rasa também, ele é uma ferramenta open source, tá? Para a criação de chatbots. E aí, no caso, quem quiser criar um chatbot localmente, fazer alguns testes, é claro que vai ter que entender alguns conceitos aqui de chatbot com inteligência artificial. Esses três aqui são plataforma com serviço, e esses dois aqui são serviço como serviço, né, no caso. Eles fornecem uma forma rápida de criar chatbot, sem que tu tenha se preocupar com algumas etapas dessa parte da criação. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é criar um chatbot usando um serviço desses dois aqui, no caso o Blip, e integrar ele junto no Telegram, por exemplo. Porque quando tu quer um chatbot, tu quer colocar no Facebook, tu quer colocar no WhatsApp, tu quer colocar no teu Telegram, ou até no e-mail, se tu precisares. E aí a gente veio para a estrutura básica do chatbot, né? O chatbot é como se fosse, no caso do uso geral, aquele chatbot de uso geral, ele basicamente tu faz uma pergunta, ele responde, tá? Ele não cria um vínculo de contexto. Por exemplo, se um chatbot de uso geral falar meu nome é fulano, provavelmente daqui a umas 5 perguntas eu perguntar qual é o meu nome, ele não vai saber.
Então, algum desses chatbots são assim, mais de pergunta-resposta. Tu faz uma pergunta e te dá uma resposta. Mas ele não grava o contexto da conversação que tu está tendo com ele. Que aí vem justamente o segundo tipo de conversação que a gente tem, que é um diálogo onde ele mantém um contexto da conversação. Aqui o usuário, por exemplo, ele dá um bom dia, o chatbot bom dia, aí o usuário pergunta qual a situação do pedido dele, e o chatbot responde que o pedido dele foi enviado. Mas como é que o chatbot diz que o pedido dele já foi enviado? É porque, em determinado contexto, ele identificou qual usuário que ele está conversando e sabe que provavelmente existe um pedido do usuário que já está enviado. Senão, ele poderia perguntar qual pedido, se tivesse mais de um pedido. Então, o diálogo já tem mais esse aspecto de contexto, de informações da sessão da conversação que ele está tendo. Ficou claro mais ou menos essa diferença aí? Então, no diálogo, ele guardaria um histórico Ficou. da mensagem e poderia fazer voltar em algum ponto para verificar se aquela pergunta já foi respondida para continuar o diálogo? Não guarda o histórico, assim, mas ele memoriza informações, vamos dizer assim, ou seja, ele guarda determinadas informações invariáveis. Ok? Ok. Certo. Aí, depois disso, agora vamos ver aqui tentar aqui deixar um pouco mais prático para vocês conseguirem entender mais ou menos como a gente cria um chatbot, né? Eu procurei aqui primeiro um chatbot baseado em regras e também um chatbot baseado em inteligência artificial. Primeiro, eu vou mostrar aqui como é que eu fiz um chatbot baseado em regras e mostrar aqui para vocês se a gente consegue ver aqui de forma rápida. Tá. Para esse chatbot baseado em regras, eu utilizei a plataforma do Blip, tá? O Blip, ó, eu vou sair aqui, criei aqui uma conta só de teste para demonstrar essa situação aqui para vocês. Aí eu vim aqui no Blip, vou fazer o login aqui, tá? Eu fiz o login no Blip, é gratuito essa conta, que vocês podem fazer também se vocês quiserem depois. Aí aqui tem um botão de criar chatbot. Aqui no caso eu criei aqui um teste simples, aqui na esquerda. Vou clicar aqui nesse teste simples que eu criei para vocês verem. Essa tela não está aparecendo aqui para mim. Opa, desculpa, deixa eu... Erro meu, espera só um momento. Deixa eu parar aqui o compartilhamento e compartilhar novamente. Aqui. Tá. Estão vendo agora? Ok. Tá, deixa eu sair de novo aqui só para... Tá. Basicamente eu loguei aqui no Blip e ele tem um chatbot simples, né? Aí aqui ele dá uma estatísticazinha de como é que está o teu chatbot. E bem aqui, ó, eu vou nesse builder, ele vai mostrar a estrutura do meu chatbot. Esse aqui é um chatbot, como eu falei, baseado em regras. Basicamente, para dar certo o chatbot baseado em regras, você precisa escrever literalmente o que você definiu. Bem aqui, ó, tem um nó de início, tá? Esse nó de início aqui, vou ver se ele mostra alguma coisa, ó. A conversa do seu chatbot sempre inicia através de uma entrada do usuário. Então, quando o usuário digitar alguma coisa, ele vem para cá e responde isso aqui, que é o segundo nó. Aí ele fala, oi, olá. Aí, ó, contact name. Já tem aqui uma informação no caso da sessão que ele armazenou. No caso da ferramenta, já armazenou essa informação, pegou de outro estado e passou essa variável para ele e falou, seja bem-vindo. Aqui, ó, o conteúdo está aqui e tem aqui uma condição de saída. Qual é a condição de saída? Qualquer coisa que o usuário
responder aqui, ou qualquer coisa que tiver aqui, ele direciona para as opções do usuário, que é esse outro nó aqui de baixo, tá? Aí ele vem aqui para opções, opções de usuário, tá vendo a setinha? Aí aqui nas opções do usuário, o que eu faço? Aí ele fala, olá, gostaria de saber, aí ele te dá as opções aqui. Isso aqui é uma forma, tá? Frequentemente eu vejo chatbots assim que te dá opções. Frequentemente são esses chatbots baseados em regra, mas isso também auxilia, dá um pouco mais de usabilidade para o usuário, saber quais são as principais opções que você quer navegar lá com o usuário, com o chatbot. Ah, eu gostaria de saber o que é um chatbot, eu quero saber o que é uma plataforma, eu quero saber o que é um teste. Isso aqui são mensagens específicas. Esses são sugestão para a resposta do usuário, que está representada aqui a entrada do usuário. E aqui, ó, dou condição de saída. Se ele responder chatbot, eu redireciono para o próximo nó, que é esse, tá? Se a resposta for plataforma, eu redireciono para o próximo nó, que é esse daqui, ok? Chegando nesses nós aqui que são finais, eu coloco aqui uma saída padrão. Depois de ele chegar aqui, ele manda para esse próximo nó aqui, que é perguntando se ele quer saber mais de alguma coisa. Se ele quer saber mais de alguma coisa, eu mando ele reiniciar esse fluxo aqui de boas-vindas, de opções de usuário. Se não, eu coloco a despedida e acaba a interação do chatbot. Tá? Obrigado pela visita. Deixa eu ver aqui. Tá. E aí, ó, eu defini aqui um chatbot básico. Vocês viram aqui que são poucas opções que eu dei aqui. 3 opções. E para responder 3 opções, eu criei um monte de nó. E aí eu tento mostrar para vocês que para atividades complexas, são muitas opções. Então, qualquer variação nesse daqui, se tu não verificar, o teu chatbot vai ter uma coisa que ele não vai responder. E tu não vai ter aquela qualidade, vai passar de novo aquela questão de falha para o teu usuário. E, novamente, se ele passar a sensação de falha para o usuário não confia. Da mesma forma que Elvis tentou usar o serviço, que disse que o serviço é limitado, isso vai te dar uma desconfiança de usar aquele serviço. Para que eu vou usar um serviço que é limitado, tá? E aí o usuário não sabe o que aquele serviço resolve, ele gasta um tempo lá tentando usar aquele serviço e ele não condiz com o que a gente espera. E aqui, ó, tem uma... Pode falar. Não, só dar uma contribuição, propô. Eu não vou dizer qual é a empresa, né? Uma empresa, ela tava com um sistema de chatbot, né? Aí o que acontecia? Lá pelo telefone. Aí o meu amigo tentou entrar, né? Aí a primeira coisa que pedem é o CPF. Aí ele entrava com o CPF dele, não validava. Aí eu entrava com o meu CPF e validava. O que aconteceu? Ele teve que entrar com o meu CPF para conseguir ter acesso ao sistema, que as primeiras etapas lá era atendimento eletrônico. Nesse caso aí, eu vou até falar depois, que é um tipo de teste, né? Um dos testes que eu tentei definir para essas situações. Aí vamos testar aqui o chatbot. Aqui tem uma ferramentazinha que ele faz um teste. Aí eu vou simular uma conversa. Boa noite. Aí o chatbot automaticamente respondeu. O que você gostaria de saber, né? Das opções aqui. Só deu invertida a ordem das coisas, mas aqui falou olá, tá? Falou olá. Aí deu as opções. Eu quero saber sobre chatbot. Aí peguei e respondi. Aí ele fala, chatbot são programas de conversação que automatizam algumas tarefas. Ok, perfeito. Já respondeu o que eu queria saber. Aí pergunto, deseja saber mais alguma coisa? Justamente, ó, se deseja saber mais alguma coisa, esse nó de deseja continuar aqui. Aí tu diz sim. Aí ele pergunta, eu gostaria de saber novamente ele apresenta as opções para o usuário. Eu gostaria de saber o que, no caso? Eu quero saber plataformas. Ele veio aqui e respondeu. Algumas plataformas conhecidas são do Google, da IBM, da Microsoft.
Aí ele perguntou novamente, deseja ainda saber mais alguma coisa? Sim, vamos lá, continuar. E aí eu vim aqui, eu queria saber sobre testes. Aí não, o usuário, o projetista do chatbot não planejou direito e não fez essa opção aqui. E ele caiu na exceção, no erro padrão, que é desculpe, não consegui entender. E ele caiu aqui e encerrou a conversação. Eu podia continuar também, mas ele caiu aqui nessa exceção, ó, esse bloco de exceção aqui, que ó, ele dá uma resposta básica para o usuário. Ok? E aí a gente projetou um chatbot simples, mas e agora? Como é que eu faço para utilizar isso? É como eu falei para vocês, existem canais para utilizar esse. Por exemplo, a gente tem o Facebook, o WhatsApp, Telegram. E aqui, para exemplificar isso daqui, criei um canal com um boot do Telegram, tá? Tá aqui, ó, tá configurado aqui o WhatsApp deve ser pago, por isso que eu não testei. E podia ter testado o Messenger, também não testei, mas testei aqui no Telegram. Peraí, deixa eu ver aqui. Aí eu criei um boot lá no Telegram. Vocês aí, se no caso, se alguém tiver Telegram, não sei se alguém tem Telegram. Eu Não, uso o só Telegram. fazendo uma pergunta. Pode perguntar. Você já viu ou teve a oportunidade de ver aquele aplicativo Caixa Tem? Já vi sim. Eles utilizam, acredito, com chatbot também, né? Um chatbot. Mas Ou ainda vou. inteligência artificial, né? Isso. Mas, na verdade, o que acontece, né? O chatbot, ele até uma das questões de qualidade que a gente fala, a gente automatiza a boa parte disso, mas no fim das contas, se o usuário, parece aquela ligação de telefone, aquilo lá é um bot, não é um chatbot, tá? Aquela ligação de telefone quando ligando para um call center e está na chamada de espera. Ele te dá diversas opções, mas nenhuma daquela opção te atendeu e te dá o número 9 lá que tu fale com o atendente. O chatbot é bem parecido. Um chatbot de qualidade, se ele identificar que não achou um tratamento para aquela tua resposta adequada, ele pode direcionar para uma conversação com uma pessoa humana mesmo. Ah, eu vou te direcionar para outro atendente, por exemplo. Seria jogando para uma pessoa te atender. Isso faz parte de um chatbot que preza um pouco de qualidade, tá? Quando eu estou falando, a gente pode desenvolver um chatbot básico sem atender o nosso público. Então, se tu quer atender o público, tu cria uma coisa bem completa, tu projeta uma forma que seja bastante completa, tá? A Bia do Bradesco seria um exemplo, né? Eu não cheguei a usar do Bradesco ainda, mas eu acho que do Magazine Luiza, Também. Magazine Luiza, eu acho que ele tem aqui um chatbot, que é a própria Magalu. Deixa eu ver aqui. Cadê? Era aqui embaixo que ficava aqui dela. Cadê a Magalu? Não, acho que eu não sei o que aconteceu. Acho que eles estão revendo. O que aconteceu no nosso mundo ultimamente, né? A LGPD entrou aí. E acredito que devido a isso, acho que muita coisa está sendo revista. Acho que talvez o pessoal está tirando aqui algumas coisas para rever se não tem falha de proteção de dados. Mas eu acho que existiam bastante chatbots aqui. Mas vamos tentar continuar aqui. Só deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o Telegram para mostrar aqui para você no Telegram. Vocês que tiverem Telegram vão poder testar também aí. Aqui no Telegram, eu criei um boot, né? Deixa eu compartilhar aqui agora a minha tela, mudar compartilhamento. Deixa eu aumentar aqui.
Tá, deixa eu compartilhar o Telegram agora aqui. Aqui, Telegram. Vocês estão vendo o meu Telegram agora? Sim. Sim, sim. Aqui no Telegram eu criei um bootzinho chamado Ogbug Boot, tá? O Telegram já foi feito imaginando essas integrações. No caso, a gente cria aqui utilizando esse bootfather, tá? É tipo um chatbot para criar boot. A gente utiliza, é mais para boot mesmo, não de chatbot. E aqui a gente manda os comandos. Para criar um novo boot, tu usa esse comando aqui. Tu pode mudar o nome, a descrição dele, algumas informações dele. E no fim a gente dá uma API para tu utilizar esse para integrar. Peguei essa API daqui, configurei lá no Blip. E aí aqui está o chatbot. Ó. Deixa eu entrar aqui. Ó. É o mesmo chatbot que a gente fez. Deixa eu limpar as mensagens para ficar mais claro. Pronto. Aí, ó, a conversação no Blip, ela começa através do usuário, né? Então, se eu falar aqui uma mensagem qualquer, aí, opa, já, porque a conversação ainda está valendo. Vou tentar aqui de novo. Tem que terminar a sessão. Acho que agora foi. Ó, beleza, aí começou uma conversação, né? E falou, olá, Márcio. Ele pegou o meu nome, ó. Tu viu que a variável, ele armazenou a variável lá e pegou meu nome. Seja bem-vindo. O que você gostaria de saber? Ah, eu quero saber chatbots. Cliquei, ele mandou, ó, chatbots são programas e tal. Aí deseja saber mais alguma coisa? Clicar não. Na verdade, ó, não foi feito o tratamento adequado, ele respondeu a mensagem padrão de exceção. Se eu colocar sim, ele dá de novo. E se você ver aqui, ó, teste, ele respondeu, desculpa, não consegui entender. Se eu for lá no Blip novamente e ajustar essa conversação para ele poder responder no caso do teste, ele vai responder aqui essa opção de teste da forma mais adequada, tá? Mas vocês viram aqui que a gente conseguiu fazer uma integração do início ao fim, usando um canal, inclusive, aqui, para a gente apresentar esse resultado. Ok? Acho que ficou claro aí como é que cria aí usando. Esse Blip é um serviço serviço como serviço, né? A gente chama de SaaS, tá? Que é uma abreviação dessa especificação. O serviço como serviço é quando tu criar uma ferramenta que te provê um serviço para o usuário para fazer um serviço específico. Então, tu cobra para fazer isso. Tá? Isso que eu mostrei para vocês aí foi um chatbot utilizando arquivo de regras, tá? Por que um arquivo de regras? Porque qualquer coisa que eu responda diferente, ele não vai entender. Se eu colocar assim, eu quero saber sobre chatbots, ele não vai responder porque ele não está esperando essa entrada do usuário. Opa. Vocês estão vendo minha apresentação de novo? Sim. Márcio, só uma pergunta antes de prosseguir. O Blip, então, seria uma ferramenta de entrada para quem está querendo ingressar ou aprender mais sobre chatbot? Seria a ferramenta mais adequada, mais indicada, ou não? Eu acredito que existem outras ferramentas do mesmo estilo, mas é uma ferramenta que simplifica muita coisa para quem está começando. Tá? Muita gente eu vejo no mercado utilizando o Blip, tá? Não é fazendo propaganda que eu particularmente não uso, mas já vi muita gente utilizando o Blip. Porque o IBM Watson, a maioria dos menus lá, das opções, assistentes, é tudo em inglês, né?
Eu vou mostrar aqui agora o IBM Watts, mas é justamente por isso que eu vou mostrar a você o IBM Watts, mas vou explicar aqui os conceitos um pouquinho de como é que a gente utilizaria um chatbot para a empresa. Ok. Tá, e qual é a estrutura que a gente tem no chatbot, né? A gente tem aqui, ó, tem o cliente, aqui no lado esquerdo, de vermelho, tem um chatbot que está atendendo ele, os dois estão trocando mensagem. Mas como é que o chatbot interpreta essa mensagem, tá? Eu falei para vocês que existe um contexto. Contexto são essas variáveis que ele armazena para poder interagir melhor com o usuário. E além do contexto, ele tem intenções. O que são intenções? São as intenções que ele captura do usuário, ou seja, são as mensagens. O usuário fala para ele, olha, eu queria fazer um pedido. Isso é uma intenção do usuário, tá? Então, a mensagem que vem do usuário ele chama de intenção. Dentro da intenção, ele pode identificar entidades. Se o usuário falar assim para o chatbot, eu gostaria de pedir uma pizza. O chatbot pode identificar que a pizza é o produto que ele quer pedir, ok? E quando ele tem intenções, ele descobriu entidades, e tem um contexto, ele pode disparar ações. O que são as ações? São a resposta que ele vai dar para o usuário. Só que ainda em cima disso, as ações podem recuperar informações de sistemas externos. Por exemplo, ele pode ir lá no RP buscar uma informação. Ou ele pode ir em um arquivo verificar alguma coisa, ele pode usar um web service, pode ir no banco de dados. Ele pode fazer diversas operações dentro dessa ação para compor a mensagem de resposta. Então, basicamente, essas plataformas, não estou falando do Blip, tá? Estou falando agora das plataformas que utilizam IA, trabalham dessa forma. E aqui, a gente vai ver aqui agora, no caso, como seria fazer um chatbot utilizando o IBM Watts. Eu não vou poder fazer todos os passos aqui, porque é complicado, tá? Mas eu vou tentar mostrar aqui para vocês a primeira parte, depois eu mostro como eu utilizei a segunda parte em um projeto, em uma validação que eu fiz da ferramenta. Cadê? Vou mostrar agora. Tá, isso aqui. Poxa. Opa, eu cliquei compartilhar. Não estou vendo ainda não, né? Espera aí. Compartilhar. Márcio, te dá a dica. Aí tu clica na janela que tu quer mostrar, aí depois tu volta pro Teams, aí quando tu apertar lá no compartilhar vai aparecer a primeira opção logo a janela que tu visitou por último. Ah, tá. Por que tá aparecendo o redes aqui? Tô achando estranho isso aqui. Ah, isso aqui. Não, agora é porque eu tô clicando em compartilhar, não tá compartilhando, mas deixa eu... Espera aí. É que eu tô clicando em compartilhar, não tá compartilhando. Eu acho que já tá não tá mostrando minha tela, não? Não, está mostrando a sua apresentação. Não, Tá precisando da apresentação. Ah, tá. Eu tô tentando cancelar o compartilhamento e ele não tá parando o compartilhamento. Acho que foi bug aqui da ferramenta um pouquinho. Compartilha rapidinho alguma coisa, para perder o controle, para depois eu recuperar de novo. Tá.
Já? Eu ainda não estou vendo o compartilhamento. Estão vendo o compartilhamento aqui ou não? Eu não estou conseguindo ver, não, Elvis. Sim, tá na tua, Elvis. Então no foi meu. foi a minha que travou aqui. Peraí só um instantinho. Então, eu vou só dar um sair e voltar rapidinho. Um momentinho. Rapidinho aí, pessoal. Coisa de 2 minutos. Diz do Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Aí tem esses erros aí. Olha aqui. Oxe, ainda não saiu aqui. Tô te falando que tá travado. Peraí. Escutando o Elvis, voltei. Oi, falha. Ok, deixa eu compartilhar agora novamente. Deixa eu compartilhar o trabalho todo, que é melhor, né? Que aí para de ficar nessa transição. Ok, estão chegando novamente, né? Sim. É como eu falei para vocês, né? Da apresentação, a estrutura do chatbot de Cunhac, ele tem contexto, entidades, ações e intenções, tá? E a gente aqui é a estrutura do IBM Watson, que aqui a gente vê, ó, intenções, entidades, o diálogo, que pode ser comparado com onde ele mantém um contexto, né? E outras questões, mas as três básicas estruturas são essas. Então, o que são intenções? Novamente, como eu falei, né? As intenções são as mensagens que vêm do usuário. E nessas intenções, a gente descreve algumas mensagens esperadas do usuário. Defina um chatbot, descreva um chatbot, o que é um chatbot. Então, a gente coloca várias opções aqui. E por que a gente coloca várias opções? Porque uma rede neural vai pegar essa estrutura que a gente está fazendo aqui, vai treinar a rede, a gente vai pegar essa estrutura aqui e treinar uma rede neural para reconhecer alguns padrões semelhantes a isso. Por isso que a gente consegue variar a entrada do usuário, porque a gente pode pegar a rede neural e fazer isso. Tá? Porque eu não sei entidades. Existem também entidades, tá? Existem entidades pré-existentes, por exemplo, o usuário, a data corrente, a moeda corrente do usuário, a localização do usuário a gente pode pegar. Então, essas entidades a gente consegue capturar nessas intenções de usuário aqui, tá? Aí a gente configura aqui, mais ou menos aqui na intenção que a gente configura a entidade.
Mas nesse caso aqui, para não se estender muito, eu não vou configurar aqui, mas eu vou mostrar daqui a pouco um outro que a gente tem algumas entidades para testar. E, por fim, um diálogo, né? Parecido com aquela outra visualização de fluxo que a gente tinha lá, a gente tem aqui um diálogo, olha aqui. Aí começa aqui o diálogo, que o assistente já faz uma pergunta, como posso ajudá-lo? Basicamente, essa ação aqui do chatbot é só apresentar essa mensagem e esperar a resposta do usuário. Depois vai para a segunda etapa, que ele vai, se ele capturar uma intenção do usuário, ou seja, olha que a intenção do usuário que eu defini lá em cima, o que é um chatbot. Se eu ver essa intenção do usuário, eu venho e respondo com essa mensagem de texto aqui, ou pode ter várias, uma resposta variada. Ok? Se não, ele manda uma mensagem qualquer aqui. Vamos testar aqui, ó, só para a gente ver rapidinho. Ó, o chatbot perguntou: olá, como posso ajudá-lo? Vou falar aqui, estou perdido. Chatbot, ó, irrelevante, né? Não compreendi, você pode perguntar de outra forma, ou você pode falar de outro assunto. E aí, no caso, gostaria de saber sobre chatbot. Ele também não identificou, porque a gente não colocou essa entrada. Porque eu escrevi errado. Que eu escrevi errado, o que é chatbot? Ele identificou, ó, nesse perfil de teste aqui que ele está mostrando para a gente, ele mostrou aqui o que é um chatbot e mostrou o resultado bem aqui. Viu? No caso, eu posso criar uma outra intenção aqui, que nem a outra forma que a gente... Desculpa. Da mesma outra forma que a gente está vendo, que é um chatbot, a primeira intenção, vou criar uma outra intenção. O que é plataforma, né? Não. Vou colocar chamar de... A intenção é um nome qualquer, tá? Isso aqui é só o nome, plataformas. Aí eu vou colocar aqui. As plataformas de chatbots. Criei uma intenção. Opa. Criei a intenção. Aí aqui ele pede exemplos de entrada do usuário. Aí coloquei o primeiro exemplo, né? Adicionei outro exemplo. Pronto, criei 3 exemplos. Tá? E criei a intenção, dei um exemplo, a rede neural vai se treinar, e agora eu venho no diálogo, e eu posso colocar no diálogo mais uma etapa aqui, um shield node, né? Aqui, ó, vou criar mais uma etapa do diálogo que ele pode... Aí, qual é a condição? A condição é que a intenção do usuário seja plataformas. Se for plataformas, eu coloco qual vai ser a resposta. Tá? Precisa de um nome aqui, né? Eu vou chamar de plataforma. E agora ele salvou a plataforma e também treinou a rede já. Vou limpar aqui. Vamos lá. Perguntou como posso ajudar. Eu vou perguntar.
Quais são as plataformas? Ele identificou e respondeu. Viram? Aí eu perguntei da plataforma e agora eu perguntar. Identificou e respondeu de novo. Vou perguntar uma coisa sem sentido. De novo caiu na exceção, tá? Então, basicamente, o que diferencia o chatbot com IA é que ele pega esse conjunto de possíveis entradas, ele treina uma rede neural para esse conjunto de entrada e associa essa entrada, que no caso, com uma provável saída, né? E basicamente ele usa isso para a rede neural, no caso ele tem a rede neural para isso. Deixa eu ver se eu entro em outro aqui, que eu vou mostrar aqui, porque é bem complicado fazer. Essa integração que eu fiz aqui com o Blip e com o Telegram foi bem rápido e simples, né? Agora, se fosse... Cadê? O IBM Watch aí tem um plano gratuito, né? Que você chega aqui e pode criar sua conta e testar, o que ajuda bastante para quem está começando também. Depois, onde é que eu saio aqui? Né? Dá para sair aqui, rapaz. Então, deixa eu voltar aqui para o Cloud. Tá, voltei aqui para o Cloud da IBM. Deixa eu tentar logar uma outra conta aqui que tem um chatbot já configurado. Deixa eu sair daqui. Já é uma conta antiga que não sei nem se está ativa, acredito que esteja ativa. Peraí, nessa aqui. Ficou com o e-mail errado. Poxa. Agora entrou. Tá. Vamos lá, como é complexo aqui. Quando a gente começa a utilizar uma plataforma, a gente precisa usar recursos da plataforma, tá? Eu falei que a gente poderia utilizar web service, mas no caso, quando a gente usa a plataforma da IBM Watch, eu precisei definir uma função, um web service serverless, é um serviço como se fosse somente uma função solta de web service aqui na plataforma dele, que esse web service consulta o meu web service ou consulta o meu banco de dados e fica disponível. Esse serviço... Tá. Funções. Tá, é bem difícil achar ali. Deixa eu voltar aqui para a lista de serviços, que é mais fácil. Então, eu utilizei primeiro uma função chamada Functions, que é daqui da IBM. Tá, deixa eu mostrando para vocês. Mostra aqui não, vamos aqui. TechWatch Assistente.
Eu acho que é esse outro ali. Tá. Então entrei no WhatsApp, entrei aqui no configurado, tá? Aqui. Watson. Eu acho que fez uma migração aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele está com algum problema aqui, tá? A ideia era mostrar para vocês como é que como seria a captura de entidades, né? E no caso eu tive que usar um Cloud IBM Functions para a questão de criar um web service e acessar um banco de dados. E usei uma outra ferramenta, Node-RED, para fazer a orquestração do serviço, a integração entre o Telegram e o serviço do IBM Watson Assistente, tá? Então, o trabalho exige um pouco de conhecimento mais profundo de rede, um pouco de programação e um pouco da infra da IBM Watson. E isso dificulta para quem está começando, tá? Então, se alguém está querendo começar, o Blip talvez seja uma ferramenta mais simples. No entanto, o Blip, para quem já... quando falando dessa parte do Blip aqui de canais, isso aqui facilita bastante. Porque aqui já não precisaria fazer o Node-RED para fazer essa integração com o Telegram. E aí ele tem essa opção aqui, inteligência artificial. Nessa opção aqui, é possível você fazer a integração com o IBM Watson, Microsoft Luiza ou Dialogflow, viram? Então, você define a sua inteligência artificial lá em uma dessas plataformas e utiliza aqui, pega a facilidade de integrar com os canais e aí fica 100%. Então, acho que essa primeira etapa aí que eu quis mostrar para vocês como é que fazia a construção de um chatbot. Eu não sei se ficou bem claro para vocês, acho que deu uma visão aí de como é criar um chatbot. Vocês têm alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Sim, professor, para mim ficou bem claro o funcionamento do chatbot. Tá, eu mostrei para vocês aí essa primeira parte de infraestrutura aí, de como a gente criou o chatbot, justamente para perguntar, para mostrar para vocês o que a gente precisa testar, como é que a gente trabalha para tentar melhorar a qualidade desses chatbots. E aí eu venho que foi justamente uma ferramenta que eu criei a partir da minha dissertação de mestrado, que foi justamente tentar facilitar essa criação de testes para esse ambiente bem complexo que a gente tem. Esse usuário, essa autora, né, que é um nome bem complicado aqui, ela definiu 10 características para você ter um chatbot de qualidade. Só que ela considerou aspectos de forma geral, né? Falou que da aparência, da forma que aparece no site, se ele tem sintetizador de voz, então ele tem uma vantagem a mais. A base de conhecimento é justamente quantas tarefas ele consegue realizar. Tipo, como o Luiz falou, se ele realizar só uma tarefa, ele só serve para aquilo. Mas frequentemente outras tarefas que o usuário procura não tiver, vai perdendo a qualidade, né? Vamos falar assim. A habilidade de conversação e guardar a variável de contexto, ela considerou super importante, até porque como é que vai saber o usuário vai estar tratando sem não guardar a informação? Personalidade, a gente lembra muito de personalidade, acho que você vê o Waze hoje, até um dia desse me assustei, que o pessoal coloca aquela personalidade nordestina, né, que dá para ficar bem regional mesmo, a fala do Waze.
Customização, se você quer que seja uma mulher ou um homem falando, também é uma forma de... Ou o ícone de uma mulher ou de um homem é uma forma também de tratar, melhorar a interação com o usuário. Tinha no... Braga, só te interrompendo. Eu lembro uma época, acho que era no 99, eles estavam usando... Eles customizaram com o Scooby-Doo. Aí quem falava era o Salsicha e volta e meio Scooby-Doo 99, né? Lá naquela ferramenta de locomoção por aplicativo, né? Tipo, aí todos os carros, né, viraram Scooby-Doo, aí quem dava o direcionamento era a voz do Salsicha. Legal, pô. É uma coisa falando. Isso dá uma qualidade, dá uma sensação poxa, é um trabalho foi custoso fazer aquilo, né? Então, houve um gasto de um esforço aí para tentar trazer uma ferramenta dessa forma. O feedback, que é tipo deixar o usuário avaliar o chatbot, justamente para saber se ele está atendendo ou não. Por exemplo, eu peguei um chatbot, não gostei, não posso nem avaliar ele. Então, se eu não posso avaliar, como é que eles vão saber que está funcionando ou não? E a forma de tratar entradas inesperadas, que é justamente aquilo que eu falei, né? O chatbot não conseguiu atender, automaticamente ele redireciona para um atendente coloca numa fila de atendente humano para atender aquela pessoa. Então, ou mostra alguma outra coisa que ajude aquele cliente para tratar uma coisa que o chatbot não está preparado. Então, é muito importante também pensar isso. E eu digo que isso, para quem está projetando o chatbot, é bom levar isso em consideração. A base de conhecimento, como vocês viram, né? A gente vai treinar uma rede neural. Só que se você não planejar bem suas intenções, as intenções vão ficar diversas intenções do usuário lá. Podemos ter, por exemplo, a partir de 11 intenções. Como é que eu vou saber que uma intenção não está conflitando com a outra? Aí o usuário vai falar, quero reservar um quarto com 2 camas de solteiro. Quero cancelar o quarto com 2 camas de solteiro. Então, ele falou quase sintaticamente aqui, né? Quase a mesma coisa, só mudou o verbo, né? E só que são ações diferentes. Então, se o chatbot não for treinado de forma adequada, ele pode confundir. Então, é super importante vocês, quando estiverem modelando essa base de conhecimento do chatbot, de como ele vai agir, fazer uns testes para verificar se não tem uma regra dessa sobrescrevendo outra, ou se elas não estão em conflito. O contexto, eu falei para vocês, armazena informações de usuário, armazena data, hora, mas a gente pode também adicionar outras informações. No caso, esse autor aí, ele fez uma análise de contexto para identificar cyberbullying, né, em algumas redes sociais. Ele fez uma análise. Se você tiver um chatbot público, você pode colocar um chatbot, um canal público, você pode colocar um chatbot para ficar monitorando, para ver se não tem ninguém fazendo bullying com o outro. Esse outro autor aí, ele também utilizou para rompimento de negócio. Ele ficou monitorando quando as pessoas estão tendendo a terminar o negócio. Eu liguei para a Vivo e verifiquei que o atendimento está ruim, e aí o chatbot ele colocou uma forma de tentar, pela expressão ou pela forma que as pessoas estão escrevendo, perceber que a vontade daquele usuário é de cancelar o negócio imediatamente. E aí, quando você sabe que o usuário está chateado com o serviço ou quer terminar meu negócio, tu pode estipular ações para, toma uma promoção. Isso é o que os humanos já fazem, né? Se ele vê que o cara está lá para cancelar o negócio, ele já joga uma promoção para ti. E o chatbot também pode fazer isso. Se ele pegar, conseguir capturar esse sentimento do usuário. Esse outro autor ele verificou o engajamento do usuário. Por exemplo, em jogos digitais, por exemplo, tem um questionário online aqui que quanto mais questões tu responde, mais ponto ganha.
Ele capturou quantas pessoas estão gostando. Demorou 10 minutos para responder, demorou 5. O outro pessoa demorou em 2 minutos todas as questões. Então, ele conseguiu capturar também qual é o engajamento do usuário em um chatbot específico. Por que eu tenho que saber o engajamento do usuário? Porque se eu perceber que o meu usuário está indo embora do chatbot, novamente, eu tenho que tomar uma ação para resolver isso. E aí, quando falando, esses são variáveis que podem ficar no contexto de um chatbot. Claro, eu tinha dado exemplos mais simples, esses aqui são exemplos mais complexos, que precisam, por exemplo, de uma outra rede neural para ficar alimentando o contexto do chatbot. E aí sim tomar alguma decisão mais específica. E, por fim, né, dos problemas que a gente tem aqui no chatbot, imagina eu construir um chatbot com várias funções. Aí ele vai lá no meu RP, pega os dados do cliente, ele vai lá no meu CRM, pega o número de reclamação do cliente, ele vai lá em outro sistema, pega essa informação. Então, fica bastante difícil tu testar isso. Como é que tu vai gerar todas essas informações para conseguir testar? Vai ter que estar simulando diversas situações. Então, tu conseguir fazer uma entrega ou uma integração contínua é super importante quando tu está desenvolvendo um chatbot. Porque, querendo ou não, eu quero criar um chatbot para fornecer informações para o meu usuário. E essas informações, o chatbot tem que pegar de algum lugar. E aí, como é que a gente pode automatizar esses testes e garantir uma qualidade mínima para o meu cliente para ele não reclamar do meu produto, do meu atendimento com chatbot, ou do meu atendimento como um todo? Foi aí que partiu a ideia, né, de verificar como é que era feito os testes de chatbot. E aí eu fiz uma revisão da literatura e identifiquei como cada um fazia o seu teste. O Vasconcelos, aqui em 2017, começou fazendo teste de carga, só de pergunta e resposta. Não tinha contexto, ele fez diversos testes. Foi lá, testou naquela massa de dados dele, garantia a qualidade do meu chatbot. Aí vem Ruane, ela viu, poxa, mas se variar a entrada do usuário. Então, ela criou um teste que fica variando a entrada. Ele pega a mesma sintaxe, né, do que o usuário escreveu e fica variando o número de pessoas, o verbo, e chamou de teste com dados divergentes, para verificar o comportamento do chatbot. E ainda em 2018, o Bozic, né, ele antigamente, em um chatbot baseado em regras, ele verificou que era fácil fazer injeção de SQL, XSL, ou seja, que eram falhas de segurança, e ele inseriu esse conjunto de testes de segurança para evitar esse tipo de questão, né? E aí, em 2018, também surgiu o Bootion, né, que eu venho acompanhando ele desde o início da minha pesquisa. É a plataforma mais completa de testes automatizados, só que ele precisa de um programador, porque assim, a versão free dele, né, que eu não usei a paga, para definir testes, ele precisa que você configure um script em Python, diga qual tipo de chatbot, isso tudo programando, tá? E aí essa plataforma é muito boa, só essa dificuldade que eu achei e algumas outras que eu vou mostrar daqui a pouco. E, por fim, agora em 2019, o Bozic de novo voltou aqui para testar chatbot, e aí ele utilizou linguagens formais para definir chatbots. Só que aí, linguagens formais, para quem já estudou linguagens formais, já é ruim programar, imagina em linguagens formais. É uma dificuldade tremenda. Eu achei interessante o trabalho dele, mas é muito trabalhoso. Eu não consigo colocar um profissional de teste para aprender linguagem formal para definir um teste, né? Mas super interessante que ele fez a geração de cenários também, tá? Então, se a geração de cenários é automática, a possibilidade de cobertura de teste é bem grande. E aí, eu analisando esses trabalhos, né? Eu vi aqui todos os trabalho com teste de pergunta e resposta. 2 trabalhos só trabalham com diálogo, né? Que é o do Bozic, agora com geração de cenário, e o Bootion.
Um falou de teste de carga, o outro falou de teste de segurança, mas ninguém falou de teste de integração, teste de contexto e nem de reconhecimento de padrões, que no caso são entidades. E a partir daí eu defini alguns conjuntos de testes para aplicar nisso. O diálogo já todos faziam, deixei aqui porque é o básico. Mas também defini alguns testes de verificação de dados de integração, ou além de verificar se o chatbot atualizou alguma informação do usuário, ele verifica, ele permite exibir alguma informação da integração para o usuário. Então, é como se fosse um stub que fica gerenciando esse teste. Teste de contexto serve para verificar ou definir variáveis do contexto que durante a conversação que o chatbot armazena, ou que eu, para fazer um determinado teste, preciso que o chatbot tenha aquela informação no contexto. Por exemplo, como eu falei, né? Se eu perguntar um pedido para o chatbot, ele tem que ter me identificado. Então, verifica se já me identificou, é um teste válido. E teste de entidade, que é naquelas questões nas intenções do usuário, ver se não existe um conflito em uma intenção com outra e está funcionando de forma adequada. Tá? E aí, para definir um cenário de teste, eu utilizei um formato JSON, né? Onde é possível, segundo a definição da ISO, definir pré-condições para a execução do cenário, as entradas que são passadas para o cenário, as ações, que nesse caso aqui são os steps, né? E os resultados esperados em cada ação dessa daqui. A partir dessa definição desse cenário, eu defini uma máquina de execução que segue essas etapas aqui. Como vocês perceberam na apresentação que eu vi para vocês, para iniciar um chatbot, precisa ser iniciada uma sessão. Foi o que aconteceu no Blip. A sessão só inicia quando você manda uma mensagem. No IBM Watson não é necessariamente nesse sentido. Aí executa as etapas. No caso, eu posso mandar uma mensagem, posso verificar se nessa mensagem que eu enviei foi reconhecida uma entidade, posso verificar se foi armazenado essa entidade numa variável de contexto e, por fim, posso verificar se a informação que está lá no banco de dados de integração, ou no web service de integração, no caso aqui definir web service, está batendo com o valor que eu estou esperando. E de cada etapa que eu executei aqui, eu digo, deu certo, deu errado, deu certo. E aí eu termino a sessão e crio um relatório com essas informações. A ferramenta em si, ela é como se fosse um repositório de cenários de teste, de configuração de chatbots, os relatórios que são resultados, né, indicadores e as integrações que podem ser feitas com eles. Aqui é um exemplo de um relatório que a ferramenta gera, né? Não, isso aqui é o exemplo de um cenário que a ferramenta gera, né? Ele setou o contexto. Eu quero que ele jogue no contexto usuário igual a massa, ou seja, já sabe qual é o usuário. Eu quero que ele sete uma integração com dados que o tipo seja audiência e a quantidade seja 10. Eu esqueci de mostrar o recurso aqui. E o nome do recurso é audiências, atos jurídicos. Eu quero que sete em ato jurídico é uma diligência com 22 unidades. E, por fim, eu quero que envie uma mensagem para o chatbot chamado resumo de hoje. E aí o chatbot, com essa configuração inicial que eu fiz aqui, tem que responder isso aqui, ó. Aí, no caso, esse receber mensagem é o chatbot respondendo. O resumo geral é 10 audiências e 22 diligências, que ele montou a partir desses dados de integração. E aqui um relatório de exemplo que ele fez uma execução, né? Aí ele fala, essa etapa deu sucesso, essa etapa deu sucesso, essa deu sucesso, ou deu sucesso e aqui deu falha, tá? Então, basicamente, a ferramenta, ela busca automatizar essa parte de contexto, integração e entidades, tá? Bem, pessoal, eu acho que eu me estendi um pouquinho.
Eu agradeço a participação de vocês e pergunto se vocês têm alguma pergunta ainda para fazer aí. Infelizmente, eu não vou mostrar a ferramenta hoje, que estou migrando a ferramenta para a versão 2.0, mas eu nem coloquei o link da ferramenta aqui, né? Mas vou passar o link, a ferramenta, no caso aqui, eu estava até jogando uma versão aqui, Ogbug, ainda estou criando um site específico para hospedar ela. Como o Blip também é uma ferramenta, um SaaS, a ideia é que ele seja um SaaS também, com plano de assinatura, que a pessoa pode criar os testes lá e executar automaticamente. Professor, no caso, esse Glip, ele é o melhor, né? Quando se trata de criação, de inicialização no chatbot, no caso. Isso, para quem está começando e está pegando ainda aos poucos, ele facilita muitas tarefas. E não existe só ele, existem mais outras ferramentas também. Eu peguei ele como exemplo, que faz a mesma coisa que ele está fazendo. Mas ele é totalmente de graça, é? Não, ele tem um plano, tipo assim, você pode entrar para um plano free que ele tem, né? Mas acho que deve ter algumas limitações lá nesse plano free. Ok, então, obrigado. Mais alguém? Se vocês tiverem dúvida depois, eu acho que eu vou colocar aqui no chat, no meu e-mail aqui, vocês podem mandar um e-mail perguntando. Eu ainda estou fazendo mais testes com essa ferramenta para verificar. Recentemente a gente fez uma publicação dela no SART, né? Que é um evento que vai acontecer aqui em Natal, mas de forma online. E se Deus quiser, acho que mês que vem eu estou apresentando lá o artigo com o resultado dessa pesquisa.